Na beira de uma estrada de terra, onde o tempo parece andar mais devagar, vive seu Zeca, um homem de mãos calejadas, olhar sereno, e um coração que ainda acredita que a vida, apesar de dura, pode ser bonita. Todos os dias, antes mesmo do sol nascer, ele já está de pé. Coloca a bota gasta, pega o chapéu de palha que herdou do pai, e sai porta fora com um sorriso cansado, mas sincero. Quem o acompanha sempre é o Fubá, um cachorro amarelo, de pelo curto e rabo inquieto, companheiro de todas as horas. Zeca começa o dia assim, dá milho às galinhas, verifica o bebedouro das vacas, fala com cada animal como se fossem parte da família. Bom dia, pretinha, já tá com saudade de mim, né? Diz ele pra vaca mais velha do pasto, como se ela respondesse com os olhos. A fazenda é pequena, mas pra Zeca, é o mundo inteiro, não tem luxo. Só uma casinha simples, um fogão a lenha e uma rede na varanda que balança sozinha quando o vento passa mais forte. Mas tem uma coisa que Zeca guarda no coração como um menino guarda um sonho: ter um celular moderno. Um iPhone, som de relógio antigo, leve batida de coração ao fundo. Ele não quer pra se exibir, nem pra jogar joguinho. Ele só queria poder filmar os dias bonitos, as nuvens passando por cima da roça, Fubá correndo atrás das borboletas, a primeira melancia nascendo, verdinha, cheia de promessa. Zeca vê os vídeos dos outros no celular velho, de tela rachada. Ah, se eu tivesse um trem desses, mostrava pra todo mundo como é bonito viver assim, mostrava meu mundo. Mas o dinheiro mal dá pra ração. A última colheita foi fraca, o trator quebrou, e a cidade mais próxima parece cada vez mais distante. Ainda assim, Zeca não desiste. Ele acredita que se cuidar bem da terra, ela cuida de volta. E talvez, só talvez, se a vida ainda guarde uma surpresa pra ele. Era uma tarde nublada, como se o céu soubesse que algo diferente estava para acontecer. Seu Zeca voltava da venda com um saco de sal mineral pro gado e um pacote de feijão debaixo do braço. Caminhava devagar, observando a terra rachada pelo sol e pensando se a próxima safra daria jeito. Mas quando chegou no portão de casa, viu alguém parado ali. Um homem estranho, encostado numa velha cerca de arame farpado, roupas escuras, chapéu largo cobrindo o rosto, uma maleta na mão. Fubá latiu, mas não de raiva. Latiu como se dissesse: e Zeca, presta atenção. O homem ergueu a cabeça e falou com uma voz calma, mas que parecia vir de longe: o senhor planta, não planta? Zeca, um pouco desconfiado, respondeu com aquele jeito dele: planto. Mas ultimamente, a terra é quem não quer mais nada comigo. O homem então abriu a maleta. Dentro, não havia dinheiro, nem ferramentas. Havia uma única semente, vermelha, brilhante, como se tivesse sido polida à mão. Plante isso. Cuide dela como cuida da sua vida. E algo que o senhor nunca viu, vai nascer daí. Zeca arregalou os olhos. Isso aí é de comer, moço, ou vai me dar dor de barriga? O homem não respondeu, apenas sorriu. E então, foi embora, sem dizer mais uma palavra. Zeca ficou parado por um instante, olhando para a semente. Fubá se aproximou, cheirou e deitou ao lado como quem aprova. Naquela noite, o fazendeiro não dormiu bem. Pensou no estranho. Pensou no brilho daquela semente. Pensou em tudo que já havia plantado: arroz, feijão, abóbora, melancia. Mas nada parecido com aquilo. Na manhã seguinte, com o sol ainda tímido entre as nuvens, ele caminhou até um pedaço esquecido do terreno, um canto seco, onde nunca nascia nada. Fez um buraco com as mãos, colocou a semente ali, e cobriu com cuidado. Depois, pegou uma velha garrafa d'água, regou a terra e disse baixinho: vai, minha filha, mostra pra mim o que cê tem de diferente. Nos dias que seguiram, Zeca voltou ali todas as manhãs, falava com a terra, cantava baixinho. Fubá ficava de guarda, abanando o rabo como se também sentisse que algo estava prestes a acontecer. E então, no quinto dia, um broto nasceu, verde, forte, vivo, diferente de tudo que Zeca já tinha visto. As folhas pareciam brilhar à noite, e o ar ao redor tinha cheiro de fruta doce e esperança. Zeca se ajoelhou ao lado do broto, passou a mão com delicadeza e sussurrou: seja lá o que for, seja bem-vindo. O tempo passou. As semanas se esticaram como uma tarde sem fim, mas a planta crescia como se tivesse sede de céu. As folhas, maiores a cada dia, dançavam com o vento. E no centro dela, nasceu uma fruta. Não era uma fruta comum. Era uma melancia. Mas não dessas que a gente vê na feira. Ela era mais redonda. A casca tinha reflexos dourados,
como se o sol tivesse deixado um pedaço dele ali. Zeca olhava aquela fruta com desconfiança e fascínio. Cê não é das nossas, mas vamos ver o que cê tem aí dentro. Numa manhã nublada, Zeca levou a melancia para a mesa da varanda. Fubá sentou ao lado, quieto, como se também soubesse que aquele momento era especial. Zeca passou a faca pela casca, e cortou. Não tinha semente, não tinha polpa. No lugar da fruta, havia um objeto, um celular, um iPhone, inteiro, encaixado perfeitamente no centro da melancia, como se tivesse nascido ali. Zeca deu um passo para trás. A faca caiu no chão. O que é isso? Meu Deus do céu! Pegou o aparelho com as mãos suadas, ligou, e para sua surpresa, funcionava. Era novo, tela brilhante, nenhum risco, nenhum aplicativo instalado. Zeca tremia. Fubá latiu baixo, desconfiado. Ele passou o dedo na tela e abriu a câmera. Apontou pro cachorro. E pela primeira vez, tirou uma foto dele mesmo com Fubá. Olhou a imagem. Sorriu. Não sei o que está acontecendo aqui, mas eu gostei. Naquela noite, Zeca mal dormiu. Ficou deitado na rede, olhando o céu pela fresta do telhado. Pensando se aquilo era milagre ou armadilha. Mas dentro dele, um sentimento novo crescia. Como aquela planta. Talvez, se a vida estivesse começando a dar um novo fruto. Depois daquela manhã mágica, a vida de seu Zeca começou a mudar. Ele não contou para ninguém de imediato. Guardou o iPhone numa caixa de sapato, como se fosse um segredo precioso demais para dividir com o mundo. Mas a curiosidade é como semente em terra boa e uma hora brota. Zeca, sem querer querendo, tirou uma foto da melancia dourada e postou no grupo de WhatsApp da igreja com a legenda: Olha o que nasceu aqui na roça, e não tô mentindo, não. Em menos de uma hora, o grupo virou um alvoroço. Mentira. É montagem. Isso é praga. Me dá a muda. No dia seguinte, apareceu o primeiro carro estranho na porteira. Depois, mais 2. No outro dia, uma van. E no fim da semana, uma equipe de TV. Vieram de longe. Repórteres, influencers, curiosos, até um homem de terno e gravata que dizia ser a representante de tecnologia agrícola avançada. Zeca mal conseguia andar até o curral sem alguém pedir uma selfie. A entrada da fazenda foi tomada por barracas de lanche, drones no ar, gente fazendo dancinha em frente à plantação. Fubá não gostava. Rosnava abaixo. Zeca tentava sorrir, mas por dentro, algo incomodava. A cada dia, a plantação crescia mais. E cada melancia dava um item eletrônico diferente. Um fone sem fio. Um relógio digital. Um carregador portátil. A notícia se espalhou pelo país. Até do Japão ligaram, oferecendo milhões pela tal a semente milagrosa. Mas ninguém sabia de onde ela vinha. Nem Zeca. Nem mesmo o estranho que havia entregado reapareceu. Zeca tentava manter o coração firme. Mas no fundo, já não era mais o mesmo homem. Ele não acordava mais com calma. Era com gente buzinando na estrada. Não almoçava em silêncio. Era com drones sobrevoando o telhado. A paz da roça, que antes era feita de vento e canto de pássaro, agora era barulho, risos altos, pedidos sem fim. Seu Zeca, vende a fazenda para mim? Seu Zeca, me dá só uma semente, por favor. Seu Zeca, você vai para a televisão amanhã. E então, numa manhã abafada, enquanto o sol ainda nem tinha aparecido, Zeca encontrou algo estranho embaixo da porta. Um envelope simples, sem remetente. Papel grosso, cheiro de terra molhada. Dentro, apenas uma folha. Escrita à mão. Letra firme. Curta. Pare de plantar. Ou vai perder tudo. Zeca leu. E releu. Sentiu um arrepio subir pelas costas. Olhou para Fubá, que agora estava com o rabo entre as pernas, quieto, encostado no batente da porta. A fama estava crescendo. Mas alguma coisa maior estava prestes a acontecer.
Algo que ele ainda não conseguia entender. Na manhã seguinte à carta, seu Zeca acordou diferente. Não era o corpo cansado, como de costume. Era a alma inquieta. A carta não tinha assinatura, nem pista. Só aquelas palavras secas, que ecoavam na cabeça dele feito martelo. Pare de plantar. Ou vai perder tudo. Ele tentou ignorar. Tentou fingir que não era nada. Mas quando saiu para ver a plantação, algo estava errado. As folhas estavam mais escuras. Murchas. As melancias que ontem brilhavam, hoje estavam rachadas, opacas. O ar estava mais pesado. A brisa que antes era fresca, agora trazia cheiro de terra queimada. Fubá começou a latir sem parar. Não queria se aproximar da plantação. Zeca deu um passo, depois outro, até ver no chão a primeira fruta completamente podre, escorrendo um líquido escuro, espesso, como se estivesse apodrecendo de dentro para fora. E o iPhone? O mesmo que ele guardava com tanto cuidado? A tela tinha trincado. Sozinha. Sem cair. E agora mostrava uma imagem que ele não reconhecia. Um campo vazio. Cinza. Sem vida. Zeca engoliu seco. Naquela tarde, o céu mudou. O sol desapareceu por trás de nuvens grossas, pesadas. A ventania bateu com força. As galinhas se esconderam. As vacas mugiam agitadas. Até os grilos silenciaram. E então, ele apareceu. O homem. O mesmo homem de antes. Vestido de preto. Chapéu largo. Óculos escuros, mesmo sem sol. Ele não abriu o portão. Simplesmente apareceu do outro lado do curral. Zeca caminhou até ele, pé por pé, o coração acelerado. Foi você que mandou aquela carta? O homem não respondeu de imediato. Apenas olhou para o campo. Depois, falou devagar, como quem dá uma sentença. Você quebrou as regras. Zeca franziu a testa. Que regras? Isso não era para ser usado assim. Não era para virar espetáculo. Não era para enriquecer. Era para aprender. Mas, eu só plantei. Eu cuidei. Eu nunca pedi por fama. Você expôs. Você deixou a ganância entrar. E agora, a colheita é sua. Zeca tentou argumentar. Mas quando piscou, o homem não estava mais lá. Sumiu. Como poeira no vento. A tempestade veio logo depois. Fortes trovões. Raios cruzando o céu. Chuva batendo no telhado como se tentasse arrancar cada telha. Zeca correu para dentro de casa, tremendo. Abraçou Fubá no canto da cozinha. E do lado de fora, a plantação se dissolvia. As frutas desmanchavam. As folhas apodreciam. E a semente mágica já havia morrido. Na manhã seguinte, a fazenda estava vazia. Os carros sumiram. Os repórteres foram embora. Os curiosos desapareceram como fumaça. Só restou o barro. A lama. E o som dos próprios passos de Zeca andando por um campo onde antes havia esperança. Ele olhou pro céu. Depois pro chão. Depois pro Fubá. E então, entendeu. Talvez aquilo tudo nunca tenha sido sobre o celular. Talvez fosse sobre o que a gente faz com os frutos que a vida nos dá. Os dias seguintes foram os mais silenciosos da vida de seu Zeca. A terra, que antes respirava vida, agora parecia dormindo. Não havia mais melancias brilhantes. Nem iPhones nas frutas. Só restava o cheiro forte da lama e a memória do que tinha acontecido. Mas mesmo assim, Zeca acordava cedo. Dava comida às galinhas, mesmo com o terreiro vazio. Conversava com as vacas, mesmo que ninguém mais aparecesse na cerca para assistir. E cuidava da terra, mesmo que ela não tivesse nada a oferecer.
Certa manhã, ele abriu a gaveta do fogão e viu ali, esquecida, uma caixinha de papelão. Dentro, 5 sementes comuns de melancia. Sementes normais. Sem brilho. Sem mágica. Zeca segurou uma delas entre os dedos e sorriu de leve. Vamos começar de novo, né, fubá? E assim ele fez. Escolheu um novo pedaço da terra. Arou com as mãos. Regou com água e silêncio. Não havia expectativa de fama. Nem desejo por riqueza. Só havia vontade de plantar. De cuidar. De fazer certo dessa vez. Os dias voltaram a ter o mesmo ritmo de antes. Mas algo dentro de Zeca era diferente. Ele já não olhava o celular quebrado. Nem o bilhete amassado da ameaça. O que ele olhava agora era a terra. Com respeito. Com humildade. E ela, aos poucos, começou a responder. As folhas brotaram. O cheiro de fruta nova voltou. E então, na última semana da safra, cresceu a primeira melancia. Comum. Redondinha. Verde. Linda. Zeca acolheu com as mãos firmes e trêmulas ao mesmo tempo. Levou para a mesa da varanda. Pegou a mesma faca. Cortou devagar. Dentro, não havia tecnologia. Nem bilhete. Nem luz. Mas havia sabor. Havia a vida. Zeca olhou para fubá e deu uma risada sincera. Agora sim, se é fruta de verdade. Naquela tarde, ele sentou na rede, com um pedaço de melancia na mão e o cachorro dormindo no colo. O vento passava com mais carinho. E por um instante, tudo estava em paz. Foi aí que ele viu, no fundo da fruta que havia cortado, algo diferente, uma pequena folha de papel, dobrada com cuidado. Zeca arregalou os olhos. Abriu devagar. Era uma mensagem, escrita à mão. A verdadeira riqueza está no que você planta com amor. Zeca não entendeu como aquilo foi parar ali. Mas dessa vez, não teve medo. Ele sorriu. Dobrou o papel. Guardou no bolso do coração. E voltou a plantar. Talvez a vida não dê as respostas com pressa. Talvez a mágica não esteja nas sementes brilhantes, mas nas mãos que cuidam delas. E talvez, só talvez, a gente só precise de terra, tempo e amor. Porque quem planta com fé, sempre colhe alguma coisa. Mesmo que não seja o que esperava. Nem toda colheita é para encher os bolsos, algumas são para preencher a alma. O tempo passou, como sempre passa, levando consigo as dores, as dúvidas e as tempestades. Mas trouxe também o que a gente planta, e esperança. Seu Zeca continuou sua vida simples, na mesma fazenda, com seu fiel amigo fubá sempre ao lado. A plantação voltou a crescer, os frutos nasceram, a vida foi se ajeitando. E, então, algo inesperado aconteceu. Um jovem, que acompanhava a história de longe, decidiu ajudar. Ele transformou a história do fazendeiro em um vídeo na internet, uma história de fé, perda e recomeço. O vídeo viralizou. Pessoas de todo o país enviaram mensagens de carinho, sementes, ajuda. Em pouco tempo, seu Zeca recebeu não só sementes, mas apoio para comprar um celular novo, uma câmera, até uma pequena biblioteca para a comunidade. Zeca, que um dia sonhou apenas em tirar fotos simples da sua roça, agora compartilhava sua vida com milhares. Mostrava o verde das plantas, o correr do fubá, o nascer do sol no horizonte. E nunca mais precisou da semente misteriosa. Porque descobriu que a maior magia estava na sua própria dedicação. Na sua história. No seu jeito de amar o que planta. E, lá no cantinho do coração, ele sabia. O verdadeiro fruto é a esperança que nunca morre. Plante amor. Colha esperança.